Carga pesada, a gente começando 2022 ainda em pandemia, com muitos problemas e claro, né? E como a gente recebe de presente IPTU, IPVA, imposto, escola, matrícula, pelo amor de Deus, mas olha, tudo, vem tudo no começo do ano. Eu acho impressionante como é que acontece. É o seu 13º que você não tem nem o prazer de dizer assim, olha, vai guardar um pouquinho. Não, porque você compra uns presentinhos, quando dá para comprar, e depois vai tudo de volta. Dá com uma mão e tira com a outra. É impressionante. Luiz Moura, coordenador de EESE, está conosco na linha para nos falar sobre esse presentaço aí de impostos que a gente recebe para pagar no início do ano. Luiz Moura, bom dia, obrigada por aceitar nosso convite. Já te desejo um feliz ano novo. Obrigada por nos atender. Bom dia, Luiz. Bom dia, Magda. Bom dia, doutora Jorlise. De fato, você tem uma situação de um mês extremamente carregado do ponto de vista de compromisso financeiro. Né? Sim. A fatura do cartão de crédito das compras do final do ano chega nesses primeiros dias de janeiro, acompanhado aí do IPTU, IPVA, material escolar, matrícula, enfim, uma carga de compromisso extremamente elevada. E aí o consumidor, a população, ela tem que administrar isso, porque a grande maioria, Magda, do povo brasileiro ganha até 2 salários mínimos. Então não dá para você não se endividar, começar o ano não se endividando. E mesmo aqueles que estão acima do mínimo, também tem essa dificuldade, porque o salário dele está congelado. Veja, nós estamos aí com o aumento do IPVA acima da inflação, por conta da tabela FIPE ter tido aumento acima da inflação. Dos carros que estão circulando no país tiveram uma valorização que foi acima da inflação. Mas eu acredito que o governador Belivaldo e outros governadores deveriam entender que o momento não está para fazer esse tipo de reposição. Veja, que o governador ele não reajusta o salário dos servidores, mas reajusta aí o IPVA acima da inflação. O mesmo vale para o prefeito Edivaldo Nogueira. Ele não aumenta os salários dos servidores do município, mas o IPTU teve a correção igual à inflação. Então, tudo isso vai pesar, de fato, no início do ano, no bolso da população. Matrícula teve aumento médio aí de 10%, igual à inflação. O aluguel, que mora de aluguel, pode ter um reajuste de até 17%, que é o IGPM. Né? Então, o que acontece é as pessoas pagaram suas dívidas com o 13º do ano passado e vão parcelar IPVA, IPTU, material escolar, então vão fazer novas dívidas que vai comprometer a renda dele nos próximos 6 meses. Então, isso para quem tem condições de fazer isso. E quem não tem, quem está desempregado, são 188 mil sergipanos desempregados. Então, a situação começa extremamente difícil para essas pessoas. Tanto para quem tem um emprego, como muito mais ainda para quem perdeu o seu emprego no ano de 2021. Quando você fala aí, você tocou em 2 coisas importantes, IPTU e IPVA, que já desde o ano passado vinha gerando aí muita polêmica, muita discussão, de não tem o reajuste, enfim, mas a gente acaba falando que existe sim, como você mesmo disse, pela tabela FIPE. O governo do estado emitiu uma nota dizendo que Sergipe é o estado brasileiro que registrou a menor variação do IPVA. Né? E aí diz o seguinte, para o calendário, além disso, para o calendário de 2022, o governo vai manter um desconto aí de 10% para o pagamento à vista até 31 de março. Aí as pessoas ficam, vale a pena, de repente, pagar com esse desconto de 10%? Não é vantajoso, não faz muita diferença? E procede, na sua avaliação, comparada a outros estados, ter sido realmente a menor variação? Bom, se ele seguiu a tabela FIPE e o estado de Sergipe teve a melhor valorização dos carros, é claro que sim. Eu não olhei os outros estados, mas se teve esse procedimento, você teve sim uma menor variação. Não significa dizer
que ela não é acima da inflação. Me parece que foi no ano, na média nacional, 22% a valorização do IPVA. Não sei qual foi aqui do Estado. Então, na média foi 22% o aumento do IPVA. Quanto a pagamento, tudo vai depender da disponibilidade de recurso do dono do automóvel. Se ele tem algum dinheiro na caderneta de poupança, que está rendendo muito pouco, vale a pena sim ele tirar da caderneta de poupança e pagar o IPVA, tanto o IPVA como o IPTU. O IPTU o desconto é menor, de 7%, mas de qualquer jeito está acima da variação da poupança. Então, quem tem disponibilidade de recurso vai fazer o pagamento à vista, porque ao longo do ano a caderneta de poupança não vai ter esse tipo de rendimento e com certeza vai ser melhor para ele fazer o pagamento à vista. Caso ele não tenha, não vale a pena ele se endividar para pagar IPVA e IPTU. É melhor que ele parcele sabendo que vai ter uma renda disponível menor nos próximos meses. Porque o que a gente chama renda disponível é aquela que o trabalhador, o consumidor pagou tudo, o que é que sobra para ele, né? Então ele paga conta de água, luz, paga despesas da casa, alimentação, enfim, sobrou quanto, né? Se você está comprometendo sua renda para os próximos meses com matrícula, com IPTU, com IPVA, então você tem que colocar isso na tua conta sob pena de você estar negativado aí nos próximos meses. Negativado, ou seja, sua renda não está dando para você pagar todos os seus compromissos. Aí, novamente, você vai se endividar no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, para fazer esse pagamento, sob pena, e aí sim, de você estar negativado no serviço de proteção ao crédito, ou seja, não conseguiu pagar os seus compromissos e foi para o serviço de proteção ao crédito, Serasa, SPC, essas coisas. Meu Deus do céu, realmente, viu? Quando a gente começa a te ouvir, Luiz, e ver tudo isso, boas orientações que o Luiz Moura está passando aqui agora, mas olha, quando a gente começa a olhar o orçamento, tá complicado mesmo. Para a gente falar do salário mínimo, Luiz, mas antes eu quero aqui fazer o registro, a produção me passa, que o falecimento do acadêmico Luiz Fernando Ribeiro Sotelo, professor Sotelo e Jorlinze, que trabalhou com ele na equipe de João Alves, fiel escudeiro do Dr. João Alves, o professor Sotelo. Tá? Seu corpo será velado na sala dos fundadores da Academia Sergipana de Letras, José Anderson Nascimento, que enfim, triste notícia para a gente que começa o ano. E o professor Sotelo deixa um legado de serviços prestados ao estado de Sergipe. Muitos governos, na época de João, na prefeitura, ele esteve também um gentleman. Pense, olha, todo ano eu recebi um cartão de Natal dele. Cartão de Natal enviado pelos Correios. Que pessoa fabulosa, que pessoa querida, que pessoa, assim, extraordinária. E realmente a nossa tristeza e o nosso abraço à família, a todos os amigos dele. E a gente vai trazer o Portal Fã F1 também, vai trazer essas informações. Já está, né? O Léo já está, o pessoal, aliás, a equipe está ali, a Larissa, todo o pessoal da redação do portal também já registrando isso. E realmente é muito triste mesmo. Até o final do programa a gente faz algum outro relato de mais alguma informação aqui. Bom, 7h28, então voltando ao Luiz para a gente encerrar aqui a nossa entrevista com o Luiz Moura, coordenador do DIEESE. Então, Luiz, diante de tudo isso, a gente tem o salário mínimo para 2022 já valendo de 1.112, é isso, Luiz? Não, 1.212. 1.212, corrigindo, gente. Luiz, o que é que a gente espera desse salário mínimo para pagar essas contas? Primeiro, manifestar minha solidariedade aos familiares do professor e dizer que é um momento difícil da vida das pessoas, familiares, enfim. Sim.
Quanto ao salário mínimo, teve apenas a correção da inflação, 10,18%, que dá esses R$ 112 a mais do que o anterior salário mínimo de R$ 1.100, passa a ser de 1.212 mensal, R$ 40 o dia, R$ 5 a hora trabalhada. Veja que o valor do salário mínimo hoje, um dia inteiro de trabalho do trabalhador, ele compra 1 quilo de carne. Né? Quilo de carne custando aí, em média, R$ 40. Então ele leva um dia inteiro trabalhando para consumir 1 quilo de carne. Se ele fosse trocar o salário pela carne, ele levaria para casa 30 quilos de carne. Então você veja que é muito pouco. Se for olhar a hora, R$ 5 você não consegue comprar um PF no centro da cidade, que é uma região onde vende aqueles PF, aquelas quentinhas, mais barato. Então, uma quentinha está por R$ 12, R$ 10, às vezes 15, cerca de 3 vezes a hora do trabalhador. Então fica muito difícil, fica evidente que o salário mínimo deveria ter uma política diferenciada, porque são 56 milhões de pessoas que dependem dessa renda para garantir a sua sobrevivência. 24 milhões de aposentados, enfim, uma remuneração muito importante para o brasileiro. Aqui no estado de Sergipe é algo próximo de 560 mil pessoas que dependem do salário mínimo para a sua sobrevivência. Então a política tinha que ser diferente. E era diferenciada. A partir do governo Temer é que o salário mínimo passou a não ter aumento real. E o governo Bolsonaro está seguindo essa mesma prática, não concede aumento real ao salário mínimo. Acabaram com a política de crescimento paulatino da remuneração. O último aumento real significativo que o salário mínimo teve foi em 2006, 13% acima da inflação. Desde então, as correções deixaram de ter esse aumento real a partir do governo Temer e com a confirmação aí do governo Bolsonaro. Então não há como não se opor a isso, né? Porque tinha que ter essa política. Não é aumentar o salário mínimo abruptamente de uma hora para outra sem nenhum motivo. Era ir concedendo paulatinamente esse aumento da renda. E não foi feito. E cabe ressaltar que vai ser o mesmo reajuste para quem ganha acima do salário mínimo, no caso da Previdência Social. Aqueles trabalhadores que ganham acima do mínimo vai ter esses mesmos 10% de reajuste. Então, quem ganha acima do mínimo, ficar atento aí, porque vai ter que repor a inflação também, segundo a própria Constituição. E que o Paulo Guedes queria mudar isso. Ele não queria que tivesse garantido nada disso, desse reajuste. Veja que nós estamos falando em repor o que foi corroído pela inflação. Não é um ganho real, não é nada, é só repor. Então, a expectativa aí para o trabalhador de salário mínimo é muito ruim, porque os preços estão subindo num ritmo menor, mas continuam muito caro para quem ganha o salário mínimo. Quilo de feijão, quilo de farinha, arroz, enfim. Verdade. É muito difícil. Verdade. Olha, Luiz, a gente vai conversar muito ainda, viu, durante esse mês e o ano, né? Porque a gente sempre acompanha o trabalho do DIEESE, atento a essa pesquisa e sempre com algumas orientações à população, mas às vezes fica difícil. É fazer muita mágica, porque o brasileiro realmente ele consegue. É impressionante. Ô, povo, meu Deus do céu, que sofre, a gente tem que fazer, mas é isso, é mágica, né? Vira mágica. Se trabalha em circo em várias funções, e às vezes de palhaço, às vezes de mágico, de malabarista. Esse é o povo brasileiro. Luiz Moura, muitíssimo obrigada por participar aqui do nosso Jornal da Fã. Nosso tempo é meio apertado, mas esse assunto, até tem mensagem aqui de ouvintes, mas depois a gente lê também. Mas é só o pessoal também dizendo assim que tá difícil. É o que a gente ouve, é a palavra. Tá difícil, tá pesado. Tá começando o ano desse jeito. Muitíssimo obrigado, um feliz ano novo para você. Conte com a gente, com o nosso espaço. Muitas entrevistas pela frente ainda teremos. Obrigadão, Luiz. Forte abraço, Magda, a você e aos ouvintes. Tenham um bom dia. Né? Obrigada mesmo.